E é isso, pessoal, começando aqui então um Papagaio de Primata, seu novo podcast para saber um pouco sobre questões socioambientais, né, não muito voltadas para o meio acadêmico em si. A nossa ideia aqui nesse podcast é, na verdade, conversar com a população como um todo. Somos aqui 4 pesquisadores, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de cada um. Eu mesmo sou o Felipe Fonseca, sou biólogo, formado na Universidade Federal de Minas Gerais. E, para começar, então vamos nos apresentar aqui. Eu disse que somos 4, então vou passar aqui para a segunda componente do podcast Papagaio de Primata, nossa colega Luísa de Paula. Tudo bem, Luísa? E aí, pessoal, tudo bem? Sou bióloga também, pesquisadora, fiz mestrado na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e o doutorado na Universidade de Rostock, na Alemanha. Ambos foram em botânica. Eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa. Vai ser um prazer enorme compartilhar muitas informações aí, trocar muita ideia com vocês. Então, vou chamar aqui o outro integrante, o Matheus Carvalho. E aí, Matheus, conta um pouco pra gente do seu perfil, da sua trajetória. E aí, galera, uma grande honra participar desse incrível projeto. Como a Luísa falou, meu nome é Matheus, eu sou biólogo, também sou biólogo, sou engenheiro ambiental, acabei de terminar o mestrado aqui no UFMG, em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, onde eu pesquisei mais políticas públicas da conservação, no cenário difícil que a gente tem vivido, né? E as influências de áreas naturais e de grandes empreendimentos na saúde pública. Sou apaixonado pela natureza e espero poder compartilhar um pouco dessa paixão com vocês. Muito obrigado. E agora, nosso quarto psitacídio, Lucas Perillo. Fala, pessoal, bom demais. Sou o quarto elemento aqui desse grupo que se formou alguns meses atrás. Eu sou o Lucas Perillo, sou biólogo também, então a gente está aqui numa sala repleta de biólogos. E eu sou biólogo, fiz mestrado e doutorado também em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. E eu e Felipe, nós há um pouquinho de tempo atrás, em 2007, a gente começou com uma iniciativa que é chamada de Bocaina, Biologia da Conservação. É uma iniciativa que já tem anos de estrada aí. A gente começou com capacitação de profissionais da conservação, mas depois a gente viu que a gente precisava conversar com a sociedade. Então a gente começou a mudar um pouco o nosso objetivo, a missão da Bocaina. E hoje em dia a gente trabalha com capacitação também, mas a gente trabalha com socialização do conhecimento, com produções audiovisuais voltadas para a conservação, e organização de eventos científicos também de maneira gratuita, para tentar romper essas barreiras mesmo entre a academia e a sociedade. E essa é uma nova plataforma que a gente viu que está crescendo muito no Brasil, então nada mais justo do que a gente também se apropriar, né, dessa nova maneira de comunicação. Então, espero que vocês gostem aí dessa nova iniciativa da Bocaina. Como é muito nova e desafiadora para todos nós, a gente teve que chamar outras pessoas aí para comporem esse time, né? Além desses 4 que estão aqui agora, ao longo do episódio a gente vai apresentar mais umas participações especiais aí que a gente convidou. Sim, e quando a gente fala de desafio, né, apesar da Bocaina já trabalha com audiovisual, né, desde 2012, por aí, mas é bem diferente aqui fazer um podcast, né, trabalhar só com áudio, na verdade. Às vezes o visual ele fala por si só. Aqui não, a gente vai ter que, né, convencer muita gente só com o palavreado mesmo. E acho que esse foi o grande objetivo, né, quando a gente pensou já há alguns meses até concluir qual que seria o objetivo principal do podcast, que é justamente isso, né, tentar facilitar, né, as informações que a gente constrói dentro da academia, das universidades, e passar isso de forma bem clara mesmo para a sociedade, né, para a população. Então, talvez diferentemente, né, de quem já acompanha os nossos vídeos lá no canal do YouTube, né, da Bocaina, onde a gente entrevista vários pesquisadores, né, profissionais da conservação, e às vezes a gente fala muito, né, sobre pesquisa. A nossa ideia aqui é pegar grandes temas, né, socioambientais, e aí vai desde saneamento básico, né, as enchentes agora nesse início de ano,
fogo na Amazônia, na Austrália. A ideia é falar de grandes temas socioambientais que estão passando aí nos telejornais, né? E falar de uma forma assim bem explicada, bem esmiuçada mesmo, não só para a população diretamente, mas às vezes um pesquisador, né, que tem um pouco de dificuldade de explicar o seu trabalho, o que ele faz, né, tá tão arraigado ali nos termos técnicos, científicos de artigos, talvez ele escutando um pouco nosso podcast, ele consegue ali, né, explicar de forma mais fácil de gestão, vamos dizer assim, né, para a população. Beleza? Então aqui, fazer uma primeira rodada aqui. Hoje é um primeiro episódio, então vai ser mais uma introdução mesmo, né, para vocês nos conhecerem e a gente explicar um pouco dessa ideia. Então eu queria ver aqui, Lu, né, Luísa de Paula, né, famosa Lu Mamãe, para quem conhece, grande botânica. Eu queria saber, Lu, qual que foi os seus motivos para participar desse projeto, né, e esse desafio aí de falar um pouco de ciência, mas de forma bem popular mesmo. O que você espera aí desse podcast? Então, Felipe, já que já tá soltando os apelidos aí, Manjuba, a minha trajetória foi muito acadêmica, né? Eu acho que isso ficou bem claro, assim, ao longo dos anos. Eu entrei em 2007 aí na UFMG e fui emendando todas as pós-graduações, mestrado, doutorado, que foi muito legal, foi intenso. E eu acabei o doutorado, né? Fiz doutorado na Alemanha, voltei no ano passado e fiquei um pouco, assim, intrigada quando voltei para o Brasil, com um certo desconforto. E conversei bastante com o Lucas, a gente conversou também, né, sobre esses meus anseios, estava um pouco aflita, porque senti que não estava conseguindo comunicar com públicos diversos, porque me senti presa um pouco dentro da academia. A gente escreve os artigos científicos e é para um público restrito, geralmente os artigos são em inglês, e eu senti um pouco essa necessidade de dialogar com outros públicos e vi essa necessidade de interagir, né, com outras frentes de trabalho, e comecei a pensar muito em conservação de maneira mais prática, mas existe uma dificuldade até de falar sobre isso, e eu comecei a até tentar me voluntariar para escrever em plataformas virtuais. Falei, gente, quero ser voluntária, trabalhar de graça. Nem isso eu consegui. Comecei a colocar em Instagram, Facebook, quero falar de questões socioambientais no Brasil, estou me voluntariando, mas realmente aí senti essa necessidade de chamar pessoas, né, e conversar com vocês de como, então, começar isso. Existem iniciativas no Brasil, né, que já fazem isso de certa forma, mas eu acho que elas ainda são incipientes. Então foi isso. E foi muito interessante uma viagem para Brasília no ano passado, de um projeto que eu faço parte agora, na Caatinga. E esse encontro reuniu pesquisadores, gestores, análises ambientais, órgãos de fomento, a pesquisa. E ali dentro, na própria academia, eu senti que existia essa falta de comunicação. A gente não sabia exatamente as necessidades das unidades de conservação. Conversando com 2 analistas, né, ambientais de ICMBio, o Bruno Marchena e o Julião, que é o Jorge Luiz, do Parque Nacional Serra dos Órgãos, o Bruno é de Salvador. Comecei a discutir com eles questões que eles viviam e eles falando de muito conhecimento das comunidades tradicionais e como que eles têm já tanto conhecimento, né, e que a gente não acessava isso. Então eu fiquei muito impressionada com essa falta de articulação, mesmo dentro da academia e os setores, né, associados. Comecei a pensar, nossa, então, se a gente não está conseguindo conversar entre nós, imagina com a sociedade. Entre os profissionais da conservação já não Já tem uma não conversa fluente ali, né? Exato, aí me deu uma certa paranoia, assim, e agora o que fazer da vida? E acho que esse podcast é isso. A ideia é conversar de maneira horizontal, né, com diversos profissionais aí envolvidos na conservação. Sim, né? E quando a gente fala de profissionais, não é só quem está fazendo pesquisa, nada disso, né? Líderes comunitários. Exato. Né? Então tem muito conhecimento aí. Ambientalistas, não vem, pessoas. Exatamente, não vem do meio acadêmico e precisa ser compartilhado também, né? Justamente. E interessados em geral em conservação, né? Acho que o meio ambiente faz parte da vida de todo mundo, então
o tema merece ser discutido mesmo de uma maneira mais democrática, né? Então, o podcast veio realmente para suprir essa necessidade aí. Perfeito, né? Porque eu acho que num congresso, convencer um conservacionista a conservar é fácil, né? E aí, Matheus, quais seriam os seus desafios aí, principalmente numa etapa aí, né, que estamos presenciando com o descrédito aí da ciência, né, da pesquisa? Quais são os desafios, além de falar de conservação de uma forma mais popular, convencer, né, que a ciência ainda é importante? O que você está esperando aí dessas nossas conversas, da função desse podcast aí? Felipe, realmente esse aí talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje em dia, né? Como transformar conhecimento gerado, não só isso ser passado para as pessoas, mas isso virar realmente ação, né? Isso ser internalizado, ser assimilado pela sociedade. Bom, para responder as perguntas, eu tenho que contar uma história de onde vem minhas angústias, né? Igual a Luísa falou. A gente vai chorar. Não é possível. Mas eu acho o primeiro capítulo não vale. Não vale não. Mas eu acho que todo mundo lembra, sempre que começa a época das eleições, esse ano a gente vai ter várias, então a gente vai ver muito isso. A gente vê centenas de candidatos falando sobre quais são as áreas que vão ter atenção se eles forem eleitos. Eles têm ali uns 10 segundinhos, né, para tentar vender o peixe, aí todo mundo vai lá e fala saúde, educação, segurança, economia, emprego. Muito raro a gente ver a palavra meio ambiente ser mencionada. E isso é muito problemático, porque mostra duas coisas. Uma, que as pessoas que estão se candidatando para os cargos públicos e que vão tomar as decisões, elas não enxergam o meio ambiente como algo prioritário. E talvez uma outra mais grave, eles não enxergam que o meio ambiente está dentro dos assuntos prioritários que eles estão falando. Então, muitas vezes, a gente vê políticos menosprezando questões ambientais e, na mesma frase, falando que é preciso cuidar das cidades, questão de evitar tragédias, ou então questão de aumentar a produção agrícola e tudo mais, e desconsidera a parte ambiental como se estivesse desvinculado. Então, a gente precisa começar a perceber que as questões ambientais estão presentes em tudo que nos afeta. Desde a economia, a saúde, a segurança, o nosso bem-estar, e não só das populações humanas, mas também de todos os outros seres vivos que a gente compartilha esse lar, né? Essa grande terra redonda, chama Terra. Redonda. O globo. O globo. Por todo o globo. Então, por que isso é importante? Porque todo mundo é afetado por políticas públicas inadequadas e ultrapassadas. A gente vive num mundo em que vários locais a gente tem muitas coisas boas sendo feitas, muitas tomadas de decisão avançadas, né, que já aprenderam com vários erros. E não faz sentido a gente ficar adotando coisas que a gente já sabe que vai dar errado. Vou dar um pequeno exemplo disso. A gente tem uma coisa que chama unidade de conservação. O que é isso? Isso é uma política pública que garante que uma área, né, uma região do território, ela vai ser protegida e vai ter uma gestão diferenciada para garantir que aqueles ambientes, aqueles animais, as plantas, toda a água que ali vem, muitas vezes questões culturais importantes estão ali, sejam preservados e fiquem mais protegidos de ações de grandes empreendimentos ou outras atividades que possam vir a destruir essas áreas. E até para resguardar as áreas para as futuras gerações, né? Exato. A gente tem que lembrar isso, que o planeta não está aqui para a gente gastar ele todo de uma vez, né? A gente quer que ele esteja ali para todas as gerações, nossos filhos, nossos netos, e todo mundo possa usufruir desse ambiente. Pois bem, então elas são responsáveis por inúmeros benefícios, têm grande importância econômica, tem estudos que mostram que para cada R$1 que você investe nelas, existe R$7 de retorno para a economia. Olha que investimento bom. Se isso aqui fosse um podcast de investimento e eu falasse para vocês que eu tenho um investimento que vocês investem R$1 e ganham 7, eu aposto todo mundo aí a pegar todo o dinheiro e investir. Então,
é muito importante. Então, a gente vê que isso é importante ser investido, não é mesmo, Lu? Você não investiria? Eu investiria na hora. Pois é. Mas, apesar... Pagar meus campos, imagina. Pois é. Só que apesar dessa grande importância, em 2019, foram investidos aproximadamente R$ 2,50 por hectare nas unidades de conservação federais de Minas Gerais. O que significa, né? Esses números parecem que é muito louco, mas isso significa que para garantir a proteção e a gestão dessas áreas, de uma área do tamanho de um pouco maior que um campo de futebol, a gente está gastando menos que o valor de um pão de queijo por ano. Isso mas pão de queijo grande, médio ou pequeno? Não, isso aí costuma ser um pão de queijo pequeno. Forno né, de tá Minas? Só se eles patrocinar a gente. Então, eu espero que esse canal possibilite a gente, além de levar um pouco de informação técnica e científica para a população, né? Para que possa estimular, para que possamos juntos agir em prol de um presente e futuro mais promissor e ambientalmente mais justo. Perfeito, senhor Matheus. Por enquanto eu não vou falar seu apelido não, porque você pediu, mas nos outros episódios alguém vai descobrir. E aí, Lucas, né, seguindo aí a questão dos desafios, na sua opinião, qual seria o desafio, pensando aqui também na Bocaina, de não falar da forma que a gente se comunicava através de vídeo e falar agora com uma linguagem, né, menos acadêmica, né, nesse podcast? Onde que entra aí a importância da comunicação para a conservação? Massa demais. Eu acho que o próprio podcast já é uma plataforma democrática, né? Eu acho que provavelmente tem muitas pessoas aí escutando a gente. Quase que eu falei assistindo, mas é escutando. Escutando a gente. Imaginando como a gente é. Depois vai vir a surpresa desagradável. Mas muitas pessoas podem escutar, né, um podcast aí no caminho para o trabalho, né? Lavando louça, fazendo outras atividades em casa. Ou trocando fralda, né? Caso de alguns aqui da sala. Mas o podcast já traz esse novo desafio, né? E eu acho que, como todo mundo falou, acho que o principal papel da gente ter animado aí esse novo desafio foi realmente tentar conversar com um público diferente. E aí, na hora que a gente começou já tem mais de ano, né, que a gente estava pensando em lançar esse podcast, mas não é uma coisa trivial assim de organizar e tudo mais. A gente que está gravando, editando, fazendo tudo, colocando nas plataformas, então se tiver algum errinho aí, vai desculpando, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Mas eu acho que, assim, conversar com a população no geral é um desafio muito grande, principalmente para cientistas, igual a Lu falou, né? Que estão acostumados em escrever artigos, em conversar com seus similares ali da bolha, né? Todo mundo já convertido, ele já entende o que é importante no meio ambiente. E aí eu acho assim que quando a gente começou a pensar no podcast, a gente pensou, tem que ter um diferencial, né, nesse podcast. E aí a primeira coisa foi o nome, né, que é legal demais. Papagaio de primata, sério mesmo. Nome bacana pra danar, e surgiu assim do nada, mas traz isso, né, essa tentativa de diálogo mesmo entre dois mundos diferentes, entre coisas diferentes, espécies diferentes, né, que muitas vezes não conseguem se comunicar, mas estão ali, pelo menos tentando passar a informação adiante, né. Não só passar a informação, mas tentar traduzir mesmo o que é gerado na academia de uma maneira possível de ser utilizada no dia a dia de cada um, assim. Então, acho que o diferencial do podcast, a gente pretende que o Papagaio de Primata seja uma multiplataforma, na verdade, né? Não seja só esse momento aqui que vocês estão escutando a gente, mas a gente vai tentar sempre trazer outros conteúdos para complementar nossas discussões, né? Então, todas essas citações aí, citação é quando a gente pega trabalhos e fala em cima deles, então todos esses trabalhos vão estar os links lá no nosso site e tudo mais, então O preço do pão de queijo vai estar lá, Matheus? Vai ter que estar, já não inventa nada aqui, gente. Às vezes a gente inventa. Mas realmente com um compromisso assim de tentar passar informações verídicas, né? Hoje em dia a gente tá aí nesse
nesse mundo de fake news aí que o descrédito, né, nas informações é muito grande. Então, várias pessoas realmente se recusam a utilizar, se apropriar mesmo de conhecimento. E então pode ter certeza que essa vai ser uma plataforma assim, que a gente vai tentar sempre passar informações baseadas em fatos, em estudos, que é o que o pessoal faz na academia normalmente. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que, voltando lá nos nossos vídeos, em 2015 eu entrevistei um carinha na época que chama Douglas Falcão. E ele, na época, ele era da Secretaria de Popularização de Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na época. E, claro, né, cada governo que passa tem suas prioridades, e na época existia esse órgão específico para tentar aumentar a possibilidade de comunicação de ciência aí com a população. E aí, a entrevista na íntegra com ele vai estar aqui no site ou nas plataformas de podcast, depois vocês entram se tiverem curiosidade. Mas uma das coisas legais que ele falou assim foi que hoje em dia a gente está num mundo assim que a comunicação é mais facilitada por causa das plataformas digitais, né? Então a gente tem grandes possibilidades aí de aumentar o alcance mesmo da nossa voz. E uma coisa que o Douglas falou nessa entrevista que eu lembro assim como se fosse hoje, apesar de já ter passado 5 anos aí, ele falou o seguinte: o cidadão, de fato, ele precisa hoje dominar a ciência e tecnologia, não necessariamente, quando a gente fala dominar a ciência e tecnologia do ponto de vista do cidadão, não é apenas ou somente conhecer o conteúdo, saber a ciência das coisas, mas é conhecer a dimensão cidadã daquele conhecimento, né? Como é que você se apropria? Porque, por exemplo, produção de energia elétrica a partir de energia nuclear, né? Você, como cidadão, não precisa entender como se dá a fissão do átomo, Claro. né? Mas isso não te impede de, por exemplo, em algum momento estar envolvido numa consulta pública, numa votação para decidir se você quer ter mais usinas nucleares na matriz energética brasileira, né? Então, o nosso desafio é esse, levar a divulgação de ciência extrapolando a questão de compreensão do conteúdo. As pessoas têm que ter um mínimo de informações necessárias para tomar a decisão, né? Para saber o que ela quer e o que ela não quer, claro, baseado em evidências, né? Então, não é justo uma pessoa tomar uma decisão se ela não tiver as informações necessárias para tomar a decisão correta. Então, o nosso papel aqui no podcast, eu acho que o nosso maior desafio é esse, tentar dar essa munição mesmo para as pessoas que querem resolver problemas mesmo do seu dia a dia, sempre pensando no meio ambiente e no bem-estar da sociedade. Exatamente, Lucas. Eu acho que o que você falou aí, né, em relação à comunicação, a importância de passar, né, a informação, né, com fatos mesmo, né, bem explicado, é essencial. E aí, a Lu tá querendo falar, mas só pegando um ganchinho aquilo, rapidinho, porque eu estava lendo, né, uns textos, uns artigos, que falavam justamente, né, sobre comunicação de risco. Né? A gente está no momento aqui, gravando esse episódio 1, né, debaixo de chuva, literalmente, né? Acho que o Sudeste foi bem judiado aqui em relação às chuvas, às enchentes, né? Belo Horizonte, recentemente São Paulo. Isso tem muito a ver com a questão, né, de como se comunicar com a sociedade em relação a riscos, né, a desastres. E aí os artigos eu vou colocar, né, até aproveitar aqui, ó, como o Lucas falou, a nossa ideia do podcast é ser uma multiplataforma. Então, para quem quiser ler, né, o que a gente está falando aqui, os artigos, os vídeos, né, o Lucas acabou de citar um aqui com o Douglas Falcão, lá no nosso site, né, que é o www.biologiadaconservação.com.br, você vai entrar lá, dentre eles você vai ter a aba lá do podcast. Né, você vai clicar lá e vai estar separado por episódio. Então, se você entrar no episódio 1, você vai ter as informações do que foi esse episódio, né, o áudio e toda, né, as referências que a gente vai citando aqui. Se for um vídeo, você vai encontrar lá. Se for um artigo,
né, um blog que a gente citar. Então, para quem quiser aprender um pouco mais sobre o que a gente fala do episódio, é só entrar na nossa página do site, tá bom? Mas aí, voltando, né, nesses artigos que eu li, que eles falam o seguinte, né, que em relação à comunicação de risco, né, sobre desastre, enchentes, né, o desastre que for, você falou aí da energia, né, nuclear, né, como né, fazer uma situação, né, teve uma trinca aqui nessa usina, e aí? Ou então numa barragem. E eles falam que existem, na verdade, 3 objetivos principais, né, numa comunicação de risco. O primeiro seria de ter essa necessidade de saber se a totalidade, né, dos receptores, ali, das pessoas que têm que escutar sobre aquilo, tem condições de compreender o conteúdo daquela mensagem. Né? Então, você vai numa comunidade, vai instalar algum empreendimento que causa algum risco, né? Uma barragem, por exemplo. Ali tem desde crianças a idosos, professores, alunos, né, pessoas que nunca estudaram. Então, se você chama para conversar, você tem certeza que tudo que você está falando, todos ali estão entendendo? Então, esse é o primeiro objetivo de uma comunicação de risco, né? Você saber falar para todos. E aí é um dos objetivos aqui até do podcast, né? A nossa ideia é tentar falar da forma mais fácil possível, mesmo para quem não estiver escutando, para você que tem dificuldade em se comunicar, aprender, então, eu gostei dessa forma de explicação. E a segunda base, vamos dizer assim, objetivo de uma comunicação de risco é convencer, né, as pessoas, os receptores ali, a buscar novas atitudes e comportamentos, né, em relação a determinado risco. Então, para isso, você tem a terceira base, que é justamente construir as condições, né, para desenvolver esses diálogos e essas mudanças. Então, não adianta, e nesses artigos eles falam muito que hoje em dia, né, quando o município trabalha em relação à comunicação de risco, é muito uma coisa vetorial, né? É mais uma informação que eles chegam lá e passam a informação, gente, com as chuvas aí, esse barranco vai desmoronar, você tem que sair daí. Na verdade, não é uma comunicação, vem uma ordem, né? Não passa nessa rua. Se chover, não estacione põe uma placa, né? Se chover, não estacione aqui. Pelo WhatsApp, né? Isso, né? Na verdade, as comunicações de risco, elas são ordens, né? Faça isso, não faça aquilo. E não existe, na verdade, um diálogo, né, para promover uma mudança. Mas aí, para promover a mudança, né, a prefeitura ela tem que dar essa condição. Então, o que falta hoje, a gente vê nessas enchentes, né, essas coisas que acontecem, que tem muito a ver com questão ambiental também, mas muito a ver com gestão. E eu falo que de município, gente, porque o responsável por passar essas informações através de educação ambiental, né, são os municípios, né? Quem fala isso é plano de educação, né, federal. Então, quem responsabiliza são os municípios. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Primeiro, o que a gente está falando, para todos que a gente está falando, todos eles compreendem, né? Isso é o principal. Segundo, tentar mudar um pouco, né, o comportamento, somente em ambientes de risco. E terceiro, dar condições para as pessoas mudarem esse comportamento, né? Falei isso para falar da importância da comunicação. Às vezes a gente acha que comunicar é só falar, dar uma palestra. Não. Comunicar, né, você escutar também, né, e tentar, de forma em comum ali, mudar atitudes sociais ali ou individuais. Mas aí, Lu, você estava querendo falar alguma coisinha também, né? Então, é o mesmo gancho, pegar o gancho que vocês estão falando de evidências, né? Porque como a gente está aqui dentro da academia, a gente trabalha muito com os fatos, com as evidências, e a gente quer passar credibilidade, claro, com as informações que a gente for dar aqui. Mas eu acho que é legal também chamar atenção para o fato que aqui a gente quer conversar com públicos diversos, né? De uma maneira, assim, horizontal. Então, a gente vai ter muito convidado, pessoas dentro e fora da academia. Então, a ideia não é mostrar a superioridade, né? Com essa questão do nosso conhecimento acadêmico, vamos dizer assim. Então, exatamente. A gente quer passar a credibilidade do que... Claro que daremos informações e a gente vai ter fontes e tal, mas vai ser legal abrir espaço. Eu acho que esse podcast ele é bem, assim, experimental, porque nós vamos aprender também. Porque como essa comunicação nossa com outros setores, às vezes, ela é tão
são muros, né, enormes. Eu acho que a gente vai desconstruir, a ideia, assim, eu acho que é desconstruir isso um pouco, né? Não, exatamente. Acho que sim, se for falar alguma coisa de caverna, eu até dou um pitaco. Uhum, Que eu faço aham. pesquisa com caverna. Mas, vamos falar de comunidade tradicional. Acho que não vai Exato. ser a gente que vai ter que falar, né? Então, a nossa ideia é realmente, aproveitando todos os contatos que a gente, né, teve aí durante alguns anos aí, né, de biologia. Aham. Né, eu e o Lucas aí temos aí para 16 anos já na biologia. Tanto de outros pesquisadores, gestores, né, de unidade de Exato. conservação, né, pessoal de comunidade tradicional também, né, pessoal do meio rural. A nossa ideia é justamente conversar com essa galera, né, para eles mostrarem também as demandas, Exato, né, que e vem um mostrarem pouco como eles têm a ideia de conservação, é uma coisa de visão de Isso. mundo até, né? Que eu acho que a gente está precisando de abrir espaço para isso. Como outros setores ou sociedade, o que eles enxergam que é conservação? Uhum. Porque a gente não vai conseguir conservar e pensar em política pública se a gente não envolve outros setores, né? Aí eu acho que esse é o que eu tenho muito forte assim em mente aqui desse podcast, que é um espaço aberto para um diálogo, para estimular novas ideias, trazer para a mesa aí diferentes pontos de vista e tentar gerar uma grande miscelânea aí para soluções, né? Eu acho que é um podcast positivo, nós vamos falar dos problemas, mas a ideia é, e agora? E quais são as soluções? O que um líder de uma comunidade tradicional pensa sobre uma situação específica, ou como que o gestor enxerga, o que o pesquisador enxerga, porque tá desarticulado, né, Felipe? Aí eu acho que é isso que vai ser bem interessante aqui. Eu acho que esse é um dos É. objetivos. Não é fácil, mas, né, Vai ser um desafio. com certeza. E para isso funcionar, né, a gente quer que isso seja uma conversa, então se você puder, você que está escutando aí, puder participar, né, colocando suas demandas, falando temas que você gostaria de escutar, como a gente já frisou aqui, né, é uma multiplataforma, então dentro do site lá vai ter um fórum para discussão de dicas, sugestões, né, tudo que você quiser aí extrair da gente ou solicitar para a gente, lá vai ser o lugar. Não, exatamente, né? E como a proposta também a gente sempre escutar, né? E o Lucas tinha falado bem no início aqui do episódio, né? A gente está procurando aqui também contar com a colaboração de outras pessoas, né? Nós 4 aqui provavelmente vamos ser os mais frequentes aqui, né, nos episódios, né? Estamos aqui todos em Belo Horizonte, mas a gente também vai contar com algumas pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil e até pelo mundo. E a gente pensou alguns quadros mesmo, né? Chamamos alguns amigos nossos, né, para falar um pouco sobre a vivência deles em determinado tema. E aí eu vou pedir aqui, né, Matheus, escolhe um dos quadros, né, e só fala quem vai participar, que essa pessoa gravou aqui pra gente umas saudações. Quem você gostaria de apresentar? Bom, Felipe, então eu vou dar uma dica aqui. É um quadro que chama Bicada do Dia. Vai ser apresentado pelo grande amigo André Aroeira. Ó, pra você ver, eu catei até nome de árvore. Então, André, conta aí pra nós, famoso Kaká. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Aroeira, também conhecido como André ou Kaká, como já foi apresentado aí pelo queridíssimo Matheus. Bom, a satisfação grande de anunciar que eu vou ter um cantinho aqui no Papagaio de Primata, e tem algum tempinho que eu já estou pensando, estava com vontade de começar a trabalhar também com essa mídia. Já trabalho um pouquinho com, principalmente mídia escrita, alguns artigos e também em redes sociais, no Twitter principalmente, falando de política ambiental, mas recebi com muita alegria esse convite, principalmente por ser de amigos e companheiros de batalha aí de longa data, e vamos estar junto aí todo episódio. A ideia é a gente chegar com o quadro das bicadas do dia, do mês, da semana, vamos depender aí da frequência de como é que vai sair, e trazer um pouquinho de atualizações, né? Atualidades de temas que estão mais quentes, as últimas cagadas que o governo vai fazer, com certeza, aí, nas próximas semanas. A gente espera que melhore, mas
enquanto não melhorar, a gente vai denunciando e falando palavrão no podcast. E fazer aí uma análise geral assim, dessas questões associadas a políticas públicas ambientais, aí aprofundar um pouquinho nos temas que tiverem mais quentes. E vamos nessa dinâmica para poder, para que todo mundo que acompanha o podcast acabe sabendo aí do que está acontecendo, né? Então, alguns temas que eu gosto mais de tratar conservação ambiental, questões indígenas, mudanças climáticas, que eu acho que são o tema prioritário para qualquer tipo de comunicação em meio ambiente que se faça hoje. Falar também de Amazônia, também não vai ter muita coisa para falar, o ano está nem começando ainda. Falar do governo, Ricardo Salles, acho que não vai faltar assunto, infelizmente, né? Então, para quem não me acompanha aí, eu estou no Twitter com André Aroeira P, de vez em quando saem uns artigos aí em outras mídias, que é o que eu tenho trabalhado até o momento. E eu conheci esse pessoal aí na biologia da UFMG há bastante tempo atrás. Depois fiz um mestrado lá também, Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Então a gente trabalhou junto aí nos projetinhos. E aí fui rodar o Brasil, fui morar na Amazônia, agora voltei para o Sudeste, estou trabalhando com projetos ambientais, com financiamento da conservação e políticas públicas ambientais. Então, Perilo, Felipe, Lu, Mateusão, uma honra estar do lado de vocês novamente. E vamos embora. Abraço, galera. Não, massa demais, André. Que bom aí que você aceitou esse desafio com a gente, participar do Papagaio de Primata. Vai ser um prazer aí receber as suas bicadas aí de cada dia. O André, para quem não sabe, ele já escreve para várias plataformas digitais, né? Colunista de alguns veículos aí de comunicação. Não é só porque ele é nosso amigo que a gente escolheu, né? Senão não faria sentido nenhum. E várias coisas também do André viralizaram aí no Twitter, né? Ele tem um papo reto aí e vai contribuir muito para o nosso objetivo aqui do podcast. E tem mais outros quadros aí, né? Com participação de outras pessoas. E um deles, quem vai apresentar aqui é a Lulu Mamãe, que tá tentando lembrar o nome do quadro aqui, esqueceu. Ainda bem que eu já tô rindo, me inspirou. O outro quadro bem legal que a gente vai ter é o Rachando os Bicos. E vai ser apresentado aí pelo nosso amigo Pedro Tauci, Pedro Tauci. Eu vou deixar ele pronunciar corretamente esse nome de origem italiana, não sei. Então, Pedrão, conta um pouco pra gente aí de como vai ser a sua colaboração, né? Quais são as suas ideias, seus anseios aí com podcast. É podcast ou podcast? Podcast. Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Papagaio de Primata. Meu nome é Pedro Tauci, mais conhecido como Pedrão, e eu falo aqui do interior de São Paulo, de Rio Claro, né, onde eu faço meu pós-doutorado. Eu sou biólogo formado pela FMG, então eu conheço essa galera aí tem muito tempo. Eu sou herpetólogo. Para quem não sabe, herpetólogo é quem trabalha com répteis e anfíbios, mas meu negócio mesmo é sapo, perereca e rã. E esse quadro aqui é o quadro Rachando os Bicos. É para a gente tentar falar com um pouco mais de humor, um pouco mais de leveza da conservação, que é um tema tão importante, né? E é um tema que pode ser tão delicado, principalmente numa época que, né, os governos não estão dando a mínima para isso e está sendo tudo tratado de segundo plano. Mas eu acho que vai ser tranquilo a gente conseguir rir disso tudo aí, porque brasileiro é mestre em conseguir rir da própria desgraça, né? Mandar um abraço aí para os nossos hosts queridos, pro Lucas, pro Felipe, pro Matheus e pra Luísa. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Vai ser um desafio, né? Eu sou cientista, sempre fui, apesar de sempre ter essa veia do humor. Nunca foi algo que eu fiz de maneira mais séria, assim, né? Que num podcast ou em algo desse tipo. Agradecer a confiança e dizer que vai ser muito legal. Continua com a gente aí. Um grande abraço. Fui nessa.
Belezura, Pedrão. Ansiosa aqui por cada quadro que você gravar, né? O pessoal da herpetologia com certeza já conhece o Pedrão de longa data e todos nós que vamos rachar os bicos. Então, a gente falou já do André Aroeira, do Pedro Tauti e falta um quadro, não é isso? E quem vai falar ele é o nosso grande amigo Antônio Cruz, né? O Antônio Cruz, ele nasceu em Cabo Verde, né? Veio para cá, fez biologia na Universidade de Ouro Preto e a pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é herpetólogo, mas também muito conhecido, né, pelo seu trabalho de documentação da natureza, né, fotografias aí belíssimas, né, agora enveredando aí para os vídeos também. Tá felizão lá com seu novo equipamento, um drone, gravando muita imagem. E o Antônio, ele defendeu e voltou, né, para Cabo Verde, vai passar uma temporada lá, né, ficou muitos anos longe da família, e a gente pediu para ele, então, né, ter responsabilidade de falar o que está acontecendo aí pelo mundo, né, em relação a questões do meio ambiente e até mesmo como é que o Brasil está sendo visto, né, lá fora. E aí a gente pediu para ele ser o nosso papagaio correio, né, esse quadro onde ele vai trazer algumas novidades, né, e as suas impressões aí do que está acontecendo aqui no Brasil. Então fala um pouquinho para a gente aí, Fifi. Nosso correspondente. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Antônio Cruz e, assim como o Felipe já tinha apresentado, sou mais conhecido por Fifi. Eu sou biólogo e fotógrafo. Bem, eu formei em biologia na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado e fiz doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu conheci essa galera maravilhosa que está aqui apresentando para vocês o papagaio de primata. Bem, eu sou africano, como eles já falaram, de um arquipélago maravilhoso que fica na costa ocidental da África, que se chama Cabo Verde. Eu costumo me apresentar e dizer para a galera que eu sou afro-mineiro, justamente porque eu descobri parte da África em Minas Gerais e ao mesmo tempo e pela recepção que eu tive muita sorte de encontrar mineiros maravilhosos que, apesar da saudade de casa, sempre me fizeram sentir bem e confortável e em casa também. E foi por causa disso e de outras coisas em comum, de conversas que a gente teve sobre a dificuldade que a gente tinha de comunicar, de transmitir ou de passar o que é feito nas universidades, que eu cheguei perto dessa galera que já fazia esse tipo de trabalho de divulgação científica, de trazer a parte socioambiental para a universidade e também levar ela para fora. Então eu colei nessa galera e desde aí a gente vem conversando sobre o assunto. E a gente tem procurado várias formas de tentar divulgar isso, de melhorar a nossa linguagem. E então a gente acabou formando um grupo interessante de pessoas que vão buscando esse meio de chegar nas pessoas, não é? E para mim é um prazer enorme estar colaborando com vocês, né? De buscar esse meio de comunicar com as outras pessoas para levar uma coisa que é super séria, que é falar de uma coisa super séria, que é o meio ambiente. E durante essas conversas eu vou falar um pouco sobre o que é visto, o que se fala do Brasil aqui fora, porque eu formei, eu fiz meu doutorado e agora eu não estou mais vivendo no Brasil, eu estou aqui em Luxemburgo, um pequeno país europeu. Eu vou estar aqui justamente para captar o que é feito da política do Brasil na parte ambiental, da parte do ensino e de outros assuntos que dizem respeito ao meio ambiente, para captar um pouco sobre essa impressão que a galera tem sobre o Brasil e também para ver qual é o impacto que decisões que são tomadas no Brasil fazem para o mundo. E além disso, eu vou tentar também captar um pouco do que é feito em outros lugares que a gente também pode aplicar no Brasil e tem resultados mais satisfatórios. E eu espero trazer assuntos interessantes e também espero aprender muito, porque para a gente é um desafio enorme estar aqui aprendendo de novo uma outra forma de linguagem para chegar até você. E um grande abraço e até breve. Inté, como se diz em Minas.
Massa demais, Antônio Cruz. Feliz demais aí com a sua participação. Todos nós aqui pensamos em você em primeiro lugar. E saudades, viu, Fifi? Você faz falta aqui. Mas Cabo Verde, que é essa ilha na África, né? Que também fala português como língua oficial, apesar de grande parte da população falar o crioulo, né? É crioulo mesmo? Crioulo. Massa. Então, pessoal, nosso primeiro episódio está chegando ao fim, mas antes aí da gente se despedir, a gente separou um desafio para cada um aqui, porque seria um pouco hipócrita da nossa parte falar que comunicação da ciência é algo importante, que deve ser valorizado na academia. Cada um vai falar um pouco aqui sobre os seus projetos individuais de pesquisa. Como todos aqui vieram da academia, e quando a gente fala academia, né, não sei se todo mundo sabe, mas não é porque a gente tá aqui fazendo musculação enquanto grava o podcast, não, mas a academia é um sinônimo aí de universidade, né, de lugares onde se faz pesquisa no Brasil. Então, como todos nós aqui somos acadêmicos, né, formados aí, infelizmente, com a visão durante a graduação assim muito voltada, né, para publicações científicas e tudo mais, a gente separou esse momento aí, que é um desafio individual para cada um aqui, tentar explicar sucintamente para um público leigo, né, para uma pessoa que não entende sobre o assunto, tentar vender o peixe aí do que é a pesquisa. A gente vai tentar fazer isso também com os nossos convidados, né? Eu acho que vai ser um desafio grande aí para muitos deles, mas acho que vai ser legal. Então, para começar aí a roda de desafio, chamo o Matheus. E aí, Matheus, o que você faz da vida? É um desafio mesmo. Bom, vou tentar aqui contar em menos de um minuto o que eu fiz nos últimos 2 anos no mestrado. Quando a gente fala de biólogo, né, muita gente pensa só em bicho e planta. Só que biólogo mexe com um punhado de coisa diferente também. Exemplo disso, eu fiquei 2 anos procurando entender, né, como que paisagens naturais, como por exemplo aquele parque que tem na cidade, aquela matinha que tem lá, ou as florestas que tem em volta da cidade, como que isso afetam a saúde mental e respiratória das pessoas. Além disso, eu quis ver como que a própria cidade, né, stand de prédio, grandes empreendimentos como, por exemplo, mineração, que altera muito do ambiente, como que isso afeta, né, a nossa saúde. Bom, por que isso é importante? As doenças respiratórias, por exemplo, são a principal causa de internação hospitalar no mundo. São mais de 1 milhão de pessoas internadas todo ano no Brasil. Isso além de um grande sofrimento para a população, gera mais de R$1 bilhão em custo. E muitas vezes a gente pode diminuir esse custo descobrindo como fazer as pessoas ficarem mais saudáveis. E talvez manejar os ambientes para que eles se tornem promotores de saúde. Então, minha pesquisa é basicamente isso, vendo de que forma o meio ambiente pode contribuir para as pessoas viverem de forma mais saudável e melhor. E aí, será que deu certo, Felipe? Não sei, ué. Será que se fosse para investir dinheiro no seu projeto, vender o seu peixe certinho? Esperamos que sim. Gente, pode... Depois eu passo a conta. Mas é isso mesmo, né? O grande desafio, né, é talvez mostrar para a população algo que vai trazer um benefício a longo prazo, né? A gente é muito imediatista, né? E a população, realmente, a maioria é imediatista, tá acordando cedo, indo trabalhar, voltando de noite, só tem que dormir para trabalhar no outro dia. Então é difícil, às vezes, convencer essa pessoa, né, de algo que vai trazer benefício daqui a 10, 15 anos. Né? Então, talvez uma das importâncias aí do projeto é que você é uma das pessoas que teve a condição de investir um tempo nisso, né? Então, por isso, você precisa desse investimento aí para mostrar esses benefícios. E aí, Lu, sei que antes da gravação você estava aí roendo as unhas para descobrir como convencer, né, a população da importância aí de uma botânica, de um botânico.
E aí, por que é importante a gente ter um monte de gente aí estudando planta? Então, Felipe, realmente esse é um desafio enorme para mim, né? Porque, assim, trabalho com o que a gente chama de ciência básica, coletando dados para biodiversidade, então muitas vezes é teórico, né? Contribui, assim, teoricamente. Mas uma das áreas, assim, que eu atuo bastante, que é a florística, então, o inventário florístico é buscar, então, a caça, né, por plantas e para lugares desconhecidos, porque até hoje, especialmente no Brasil, a gente não conhece a flora, né? A gente não sabe bem. A gente tem aproximadamente 36 mil espécies de plantas, né, no Brasil. E é muita coisa. E assim, os números de espécies novas são enormes, descritos até hoje. E aí, o que significa, né? A gente, na verdade, assim, essas espécies são novas, elas estão aí na natureza, elas são novas para a ciência, né? A gente não conhece os nomes dessas plantas, a gente não sabe as propriedades. Então, é interessante ver que muitas dessas plantas que a gente ainda desconhece, ou mesmo as que a gente conhece também, sabe os nomes, né, elas têm um potencial que vão desde ornamental até alimentício, farmacêutico, e a gente não explora isso. Só, por exemplo, eu trabalho com espécies de plantas de ambientes rochosos isolados, tipo o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E a gente tem feito um trabalho intenso com algumas plantas que são tolerantes à dessecação. Elas perdem 90% da água, né? E elas continuam vivas. E aí, hoje, o pessoal mais agronomia e tal tá investindo bastante dinheiro aí para entender quais são os processos, né? Que acontece aí no tecido dessas plantas, no corpo dessas plantas. E tem genes que são responsáveis pela tolerância à seca. Essas espécies são chamadas de plantas de ressurreição, porque parece que elas morrem e elas retornam, né? E esses genes, eles estão estudando como transferir, então, os genes dessas plantas para espécies de valor comercial, por exemplo. Então, é só uma dica aí, né? É só, assim, um exemplo. Não que a ciência tenha que ser utilitarista, né, Felipe? Sempre. Mas é por aí, os caminhos são esses, assim, dá pra fazer essas conexões. Passei no teste? Não, eu creio que sim, né? Vamos ver quem tá escutando aí, os comentários que vão chegar, mas eu acho que sim, né? A questão da ciência básica, ela é a base de toda a ciência, né? Por isso que chama ciência básica, né? Pra gente descobrir fármacos ou até esses processos, alguém teve que ir lá e achar essa planta, né? E só fazer um comentário que eu achei legal que você falou sobre a questão, nós descobrimos uma espécie, na verdade ela estava na natureza, a gente não sabia o nome. Isso é interessante, né? Eu faço trabalho lá no norte de Minas, e uma das primeiras vezes que a gente foi lá, a gente achou um cactus, uma espécie de cactus que a gente nunca tinha visto, né? Tinha uma equipe com botânicos e tal. A priori a gente achou até que era uma espécie nova, mas interessante que o que era uma espécie nova para a gente, que a gente nunca tinha visto, né, as comunidades que moram lá, né, os geraizeiros e tal, já utilizavam esse cactus para fazer doce há gerações. Então, nova para quem, né? Uhum. Mas e aí? Então, qual que é a importância de você dar esse nome? Porque mesmo, né, que a planta ela tem uma função ali, né, é alimento para aquela comunidade, nos parâmetros legais aqui no país, por exemplo, se ela não tem um nome científico, né, é como se fosse uma pessoa sem CPF. Uhum. Ela praticamente não existe, né, para o governo ali. Pensando em política pública, né? Então, por isso que é importante, né, às vezes, mas essa planta aí todo mundo aqui da região conhece. Mas se ela não está catalogada cientificamente, ela é uma planta que não entra nas políticas públicas de conservação. Nas listas, exatamente, de espécies ameaçadas. Então, é uma planta importante, aquele caso é importante, né, para aquela comunidade, mas se ele não tinha um nome catalogado, numa próxima lista, né, de espécies ameaçadas ou importantes para conservação, né, quem faz a lista não iria conhecer, né, essa planta. Então, por isso, né, a importância da gente dar nome para as plantas, para os bichos, para elas entrarem, né, nessas políticas públicas, né? Quer mandar o seu desafio aí, seu Lucas? O meu é fácil demais. Então, pessoal, além da bocaina aí, né, como a gente vem frisado, também tem uma linha de pesquisa, né, que a gente chama dentro da universidade. E desde o início da graduação lá, eu trabalho com
o grupo dos insetos. Inseto é fácil demais convencer a galera de que é importante, né? Barata, pragas do Egito, traça. Um pouquinho de shoyu fica bom. O problema é só aqueles que picam, né? Mas não é isso que você mexe, não é? Ah, inseto é tudo, né? Mosquito da dengue. Passando um minuto. E então é realmente um desafio, né? A pessoa fora da universidade entender a importância dos insetos. Do Ângelo Machado, uma vez ele deu uma palestra assim. Ele falou assim: você gosta de chocolate? Ah, eu gosto de chocolate. Então, se você gosta de chocolate, você tem que gostar da mosca. Ué, mas por quê? Porque, não sei se todo mundo sabe, acho que não, mas o principal polinizador do cacaueiro, né, do pé de cacau, é um organismo, é uma espécie da ordem Diptera, que é a ordem das moscas, né? Então, se você gosta de chocolate, você tem que proteger mosca. Então, não adianta você querer matar todas as moscas do mundo se você quiser continuar comendo chocolate. Isso vale para um monte de coisa, né? Hoje em dia, a gente já sabe que os insetos são os principais polinizadores de grande parte das plantas que a gente alimenta, né? Então, se você quer laranja, se você quer maçã, se você quiser manga, se quiser várias espécies aí importantes para a nossa alimentação, a gente precisa dos insetos. Então, quando a gente vê por essa perspectiva, a gente começa a querer proteger os insetos, né? E aí minha pesquisa é entender a diversidade de insetos associada às montanhas, porque, como a gente falou aqui, o mundo inteiro está sendo aí depenado pela nossa espécie de primata e muitos dos lugares assim que a gente considera prístino, né, intocado, ou que tem grande parte da diversidade intacta até hoje, são as montanhas. Então, um dos objetivos da pesquisa é entender quais são essas espécies que usam a montanha como refúgio mesmo para servir depois para a reintrodução de espécies em algumas regiões. Existem vários lugares do mundo que existe declínio de polinizadores, né? Os polinizadores estão deixando de existir e as produções de alimento, principalmente, estão caindo. Então, comecem a gostar de insetos aí, que eles são muito importantes para a nossa espécie e para o mundo como um todo. Perfeito. Fala, seu Matheus, levantou esse dedinho seu? Cara esquisito. Só para fazer um micro comentário, estudos recentes têm mostrado que essa perda de polinizadores ameaça mais de 500 bilhões de dólares por ano em produções agrícolas. Não, massa demais. A gente vai ter capítulos ainda específicos aí para grande parte das discussões rasas que a gente teve hoje de alguns temas, né? A ideia é só deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Pulga em sé? Espero que sim. Então tá certo. Então temos que defendê-la, né? Mas é isso mesmo, gente, né? São assuntos que às vezes no popular, né, parece ser algo, né, que traz malefícios, mas com muito estudo, muita pesquisa e muito conhecimento, a gente vê que, né, muitos deles, na verdade, trazem benefícios, né? Ah, mas aí a engenharia pode vir e polinizar tudo. Mas entra aquilo um pouco do que o Matheus falou, né? Aí você vai ter que gerar muito gasto para fazer algo que a natureza faz gratuitamente e da melhor forma possível, né? Afinal, são aí alguns anos de evolução, né, entre esses insetos e as plantas. Então, ninguém melhor para polinizar uma planta do que um inseto, né, um passarinho, né, a própria natureza ali se resolvendo. Então, realmente é muito importante. Bem, eu não preciso falar não, né? Já esgotou o tempo aqui do podcast? Não. Inclusive, sua tarefa é meio ingrata, né? Que você vai ter que... 1, 2, 3... Fazer a chamada pra você mesmo. E vai ter que convencer os outros a gostar de buraco e montanha. Buraco de tatu. Pois é, né, pessoal? Desde, né, lá de 2004, quando entrei em biologia, eu trabalho com caverna, né? Por muito tempo eu trabalhei estudando os bichos que vivem dentro de caverna, que são vários, a grande maioria de insetos também, né, mas outros, né, aranhas, piolho de cobra, morcego. Mas hoje em dia, que não é inseto, nem rato. E nem ave, nem um rato. Mas hoje eu trabalho muito com conservação desses ambientes, né, de caverna.
Então, pessoalmente, como biólogo, eu amo entrar numa caverna ali e ver os bichos, mas eu utilizo muito desses dados vinculado, né, ao que a legislação, né, preconiza ali para se conservar. Então, tem alguns bichos de caverna que a lei protege, né? Então, eu uso a caverna para tentar, na verdade, conservar a montanha como um todo. Porque, provavelmente, onde tem caverna, tem muita água, né? É claro que isso vai mudar do tipo de caverna, se é caverna de ferro, de calcário, de quartzito, mas eu utilizo, então, o conhecimento da biologia, né, dos bichos ali, do entorno, daquele ecossistema, para tentar proteger a montanha como um todo. Porque eu vou estar protegendo a caverna, os bichos, as plantas que a Lu gosta de trabalhar, nos insetos do Perilo, o ar puro do Matheus e a caverna que eu gosto. E a água que você precisa, né? Então, é mais ou menos isso, né? É claro que a gente vai conversando mais durante os episódios para explicar um pouco melhor sobre a pesquisa de cada um, né, com os convidados aqui. Mas é um desafio mesmo. Acho que hoje a gente tentou na primeira vez, né, mostrar aqui a importância da dificuldade, pesquisa, né? E a dificuldade, a enroleba, né? Cachambration. E já até falo que se alguém não entendeu alguma palavra é porque mineiro come umas letras mesmo. Né? Então, acho que vocês vão acostumando, né, com o nosso sotaque aqui. Né? Na verdade, eu acho que a gente nem tem sotaque, né? A galera que escuta que fala, você é mineiro? Uai, só pra você ver como é que são as coisas. Só porque a gente, né, compara as coisas com pão de queijo. Né? Queijo. Com queijo. Então é isso, gente, né? Então, acho que já tá para encerrar, né, esse primeiro podcast. Eu acho que sim. Mas foi legal, né? O desafio aí mesmo. Todo mundo tá suado aqui na sala, passando aperto. Mas pra vocês verem, né, que é importante e exige treinamento mesmo, né? Exige ferramentas, existem métodos mesmo pra gente tentar comunicar a ciência com o povão, digamos assim, né? Com a sociedade que não tem esse contato direto com a produção do conhecimento. Exatamente. Você quer dar um último pitaco aí, Matheus? Só agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando até este momento. Já não sabe a hora que é, então é difícil falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas então, até breve. Muito obrigado. Valeu. Isso aí, Matheus. E você, Luísa de Paula? Mandar um beijo pro meu pai e minha mãe. Tchau. Lá em Tchotchó. Jardim Iracema. Especialmente pra você. Especialmente pra você. Não, tô muito feliz, assim, de verdade. Vai ser um desafio enorme, mas acho que vai ser divertido. Espero que os ouvintes aí tenham gostado, tenham paciência também, né, com esse nosso aprendizado coletivo. E, por favor, continuem ligados no próximo episódio. Isso aí. E aí, senhor Lucas Perilo? Massa. Acho que para um primeiro episódio até que ficou legal, né? Não sei se vocês gostaram aí, mas pode ter certeza que vai melhorar, né? A gente tá realmente há meses aí trabalhando nisso e a gente quer que essa iniciativa dê certo. E para ela dar certo, além da nossa melhora aqui, a gente também precisa de vocês, né? Então, qualquer comentário é super válido aí, né? A gente tá realmente ansioso aí para saber o feedback, né? Para saber os comentários aí de quem escutou. E, como a gente falou, né? A gente fez questão de criar uma página específica por episódio, que vocês podem comentar nela. E no site lá, www.biologia da conservação. E aí, entrando na aba podcast, lá em cima no cabeçalho vai estar também uma aba, né, escrito contato. Que aí, se você não quiser se identificar ou sentir a vontade de contar suas histórias ali no feed de comentários ali, você pode mandar uma mensagem direto pra gente e a gente realmente está esperando aí que vocês entrem em contato e compartilhem também a experiência de vocês com a gente, né? Comunicar ciência é uma faca de dois gumes. De dois legumes. A gente precisa também escutar de vocês aí o que vocês querem, o que vocês... Indicações, né? Se conhece uma pessoa que seria bacana participar de um episódio para ensinar bastante pra gente aqui também.
Boa, né? massa. Então, Sempre bom. é isso. Valeu demais. Até o próximo episódio aí. E agora, para finalizar, Todo Felipe. mundo vai imitar pra você dar Cid. Vai ter esse concurso aí mais pra frente. Com da CID. É isso, pessoal, né? Acho que vou falar muito mais não. Né? É só agradecer também e espero que os próximos episódios a gente traga bastante informação bacana para ser replicada, né? Com muita conversa, muitos convidados aí. Tomara que a gente consiga alcançar os nossos objetivos aqui, né, com esse podcast, tá bom? Um grande abraço a todos, então, para quem prefere papagaio, para quem prefere primata, né, não, Lu? Isso aí. Então, um abração para todos, até um próximo. Valeu! O senhor acha assim que tem que dizer para a criança, cuide da plantinha, não jogue pedra no passarinho, é por aí? Não, eu não acho que não precisa dizer não é não demais. A gente contar uma história em que alguém que jogou pedra no passarinho, o outro protestou. Se falar muito claro, é ruim. Outro dia eu vi uma placa assim na estrada: ame a natureza. Me fala, não amo. Mandou amar, não amo. Como é que pode ensinar a amar? Mandar amar, não. Vai devagarinho, vai. Então, é preciso amar a natureza a partir de gostar de planta, de bicho, de andar na trilha da mata. Isso que interessa. A mensagem direta não é muito boa.